Bem, pessoal, estão me ouvindo aí? Olha só, ontem eu publiquei o 10º vídeo da série Pra Quem Tem Ouvidos. Soltei aí um vídeo de qualidade notadamente vagabunda, tá certo? E o canal do Eric, o canal do Caçador de Sombras, é essa porra mesmo. É vídeo de qualidade vagabunda, você veja bem que não tem maquiagem aqui. Eu simplesmente acordo, coloco um terno e estou de cueca aqui agora, por exemplo, como o William Bonner fazia durante muitos anos no Jornal Nacional, e boto a cara aqui para falar o que tem que ser falado, tá certo? E aos pouquinhos a gente vai tentando melhorar aí os nossos problemas de natureza técnica. Tá bom, pessoal? Olha só, hoje eu vou falar sobre algumas reflexões acerca do filme High and Low ou Céu e Inferno do Akira Kurosawa. Pessoal, assistam cinema de verdade. Assistam Bergman, Kurosawa, Tarkovsky, Fellini. Para de assistir essa porra de Netflix porque você vai ficar cada vez mais burro, tá bom? Então veja bem, uma das coisas que eu mais admiro quando assisto a um filme é a capacidade do diretor, do artista que o concebeu, de retratar elementos da realidade que não são facilmente expressáveis por intermédio da linguagem comum. Então, assim, alguns, alguns cineastas, né, eles criam alguns truquezinhos assim, mas o que me interessa no cinema é ver a realidade retratada tal como ela é, mesmo nas suas acepções e franjas mais escandalosas, tá? É por isso, por exemplo, que eu gosto muito do Lars von Trier, que é extremamente polêmico, mas eu adoro. São caras que conseguem transpor em imagem a percepção que eles têm da realidade. Mas, fechando parênteses, trata-se de um critério puramente pessoal e eu estou perfeitamente consciente disso. Portanto, é por esta clave que vou analisar a obra de Akira Kurosawa, colocando em evidência alguns elementos que eu considero realmente interessantes. Então, em primeiro lugar, trata-se de um teatro dentro do cinema. O Braulio, Sebastião e o Luciano, para que ele não fique com ciúmes, que são grandes amigos, me compartilharam uma lista e me disseram que Kurosawa é uma espécie de Shakespeare no cinema. O que de fato eu percebi, principalmente na primeira hora do filme, quando naquela cena que se passa na sala do diretor industrial da empresa de sapatos, aonde você realmente tem a impressão de estar diante de um drama tipicamente shakespeariano, no qual o ser humano é tracionado em sentidos opostos. Então, dando-lhes um pouquinho de contexto, neste filme, o Akira Kurosawa reporta a história de um diretor industrial de uma empresa de sapatos no Japão que estava no meio de uma guerra corporativa e que tinha acabado de conseguir os recursos que lhe eram necessários para comprar a maior parte das ações da sua empresa. No entanto, em paralelo, assim que ele teve a notícia de que o orçamento, né, necessário para tomar posse da empresa estava aprovado, que a coisa estava bem encaminhada, o filhinho do seu chofer foi sequestrado. O que você faria na situação deste homem? Então, a ranção pedida pelos sequestradores eram de 30 milhões de ien. E ele precisava desse dinheiro para comprar as ações e vencer os seus inimigos corporativos. Ora, o seu trabalho correspondia à sua própria vida. Era aquele tipo de homem que vivia para o trabalho. Eu, por exemplo, meu avô materno
era esse tipo de pessoa que vivia pelo trabalho. Tanto que quando ele se aposentou, meu avô trabalhou com usinagem de materiais, ferramentaria. Ele se aposentou e comprou a retífica na qual ele trabalhava. A máquina, ou fresadora, não sei, mas a máquina com a qual ele trabalhava, ele comprou do seu patrão. Tanto era o amor que estes homens, que não existem mais, hein, by the way, tinham pelo seu métier, pelo seu ofício. Portanto, tratava-se desse tipo de pessoa, mas que ao mesmo tempo era chantageado. Então, tracionado em sentidos opostos, ele deveria escolher pobreza e honra ou riqueza e desonra. Vitória sobrepujante sobre os seus inimigos com desonra ou derrota, humilhação, mas honrada. Quantos de vocês já não foram confrontados a esse tipo de situação complicada? E é por isso que você deve ler também as grandes obras de teatro, como Shakespeare, porque elas representam de certa forma todo o repertório, todo o panorama de situações humanas de natureza trágica, tá certo? Então veja só, diante deste dilema, o que me chamou a atenção é a capacidade do Kurosawa de ter colocado isso como se fosse um teatro. Você está assistindo o cinema, mas parece que é um teatro, porque tudo acontece na mesma cena, no mesmo plano, né? Pelo menos na primeira hora de filme. Então, vejam bem, o indivíduo, portanto, se vê diante de uma escolha inelutável. Esse foi o elemento que me chamou mais a atenção. Em segundo lugar, temos a presença feminina na figura da esposa do diretor, que encarna tipicamente o papel feminino de negação do trágico, né? A mulher representa, neste filme especificamente, Eva, a tentadora, aquela que amplifica as emoções do momento quando pressiona o seu marido a ceder à compaixão, ao seu lado humano. Percebe-se como ela é volúvel e sensível a toda aquela carga emocional. O feminino nesse filme aparece como um amplificador das emoções envolvidas no trágico. Enquanto o personagem principal, o diretor, que está vivendo o drama na própria pele, estrutura as coisas de forma relativamente racional. A sua esposa não consegue fazer isso, né? A mulher amplifica as emoções da tragédia. E o interesse do Kurosawa aqui não foi o de trazer uma solução para esse problema, mas de retratar o papel executado pelo feminino dentro de fenômenos desse tipo. Um outro elemento que me chamou muito a atenção foi o comportamento do secretário do diretor. Num primeiro momento, ele é tentado a se vender aos rivais dentro da empresa, mas não cede, demonstrando uma forma inicial de reverência e fidelidade ao chefe. Contudo, ele acaba cedendo assim que percebe sinais de humanidade e compaixão no coração daquele que até então lhe parecia implacável e totalmente desprovido de sentimentos. Olha só, pessoal, isso, esse elemento me chamou muito a atenção, que o secretário do diretor industrial, assim que percebeu a humanidade do seu chefe, o abandonou, né? O que ilustra muito o comportamento. Quantas pessoas que só respeitam você porque você é implacável e mal com elas. Muitas pessoas tomam a bondade como fraqueza e deixam de se respeitar assim que percebem traços de humanidade em você. Cuidado com isso. Cuidado com quem você está sendo bonzinho. Dê o tesouro que habita dentro de você para as pessoas que merecem. Não dê pérola aos porcos, tá certo? Isso, de certa forma, de um ponto de vista
mais sociológico, eu diria, é um retrato do mundo corporativo, dos middle managers, se vocês não sabem, são aqueles indivíduos que são responsáveis, né? Todo mundo é responsável. Hoje em dia, se você entrar no setor terciário, todo mundo é chefe de equipe, responsável, head de alguma coisa, tá? E tendo passado os últimos 10 anos da minha vida dentro desse ambiente, eu pude constatar esse fenômeno muitas e muitas vezes. E o fato de que o Kurosawa o tenha ilustrado ali nos anos 60 é algo que me chamou a atenção, pois nós não vivíamos ainda nos bovinos open space dos anos 2020, tá certo? Então, isto é de certa forma um retrato do mundo moderno, do mundo corporativo, dos middle managers que só respeitam na prática a psicopatia. Nesse ambiente altamente competitivo, a humanidade é reprimida e quanto mais implacável, cruel e impiedoso é o chefe, tanto mais ele é admirado. É um elemento interessante já presente ali nos anos 60. O final também, que eu não incluí no meu artigo, na crônica, me chamou a atenção porque você percebe claramente que eles conseguem achar o cara que fez o sequestro. No final, o diretor recupera o seu dinheiro e ele tem um encontro na última cena com a pessoa que sequestrou o filho do seu chofer, que queria destruir a vida desse diretor industrial. Tratava-se de um sujeito relativamente mais pobre, que estava numa camada social inferior e que tinha acesso à casa do diretor e que via a vida abundante que ele tinha ali, né, com a sua família. E ele queria destruí-lo e ele fez questão de ver o diretor industrial antes de sofrer a pena que lhe tinha sido atribuída, que foi a pena capital. Ele fez questão de vê-lo não para pedir perdão, mas para mostrar que ele não estava com medo de morrer. O ódio que esse sujeito tinha pelo diretor industrial era mais forte do que a morte. Aprenda uma coisa: os seus inimigos são muito mais fiéis a você do que as pessoas que você ama. Os seus inimigos, o ódio é fiel e muitas vezes maior do que a própria morte. Tá certo? Então, não deixem de assistir esta obra magistral de Akira Kurosawa. Um abraço, pessoal.